Bom dia, alunos. Hoje nós vamos falar sobre os biotérios. E aí, falando dos biotérios, a gente vai falar sobre mapa de risco, a gente vai trazer mais umas outras informações também, tá? E biotérios são as instalações dotadas, né, de características próprias para atender às exigências dos animais, né, onde são mantidos ou criados. E no biotério a gente tem que, né, se preocupar com o bem-estar e saúde, né, com desenvolvimento e reprodução desses animais, e também, né, para que eles possam responder satisfatoriamente aos testes neles realizados. Eu sei que, né, que é um assunto polêmico, né, fazer pesquisa com animais, mas nós precisamos saber quais são as formas, né, de biossegurança ideais, né, para trabalhar em um biotério. Também trazendo, né, as boas práticas, né, laboratoriais, as boas práticas que são realizadas em biotérios de experimentação. Okay. Então, gente, quais são as classificações dos biotérios? Quanto à finalidade, né, nós temos biotérios de criação, né, que o objetivo dele é só para reproduzir, né, só reprodução, né, dos animais que ali estão. Nós temos biotérios de manutenção e produção, que o objetivo desses biotérios é para poder fornecer, né, órgãos ou sangue, ou até mesmo, né, animais. Biotérios de experimentação, que são animais que são mantidos nesses biotérios para você poder realizar, né, algum tipo de experimento, principalmente os experimentos em vivo, né? A gente sabe que existe, né, um processo para até chegar a, por exemplo, o medicamento, a farmácia, existem processos que são feitos, né, de experimentação para que esse medicamento chegue com maior porcentagem de segurança para os seres humanos. Aí, né, a gente tem, né, os experimentos in vitro, que são os experimentos realizados com células, né? E aí, após esse experimento in vitro, das células vendo tudo, vendo citotoxicidade, vendo a própria toxicidade dele, as ações, né, dos princípios ativos de medicamento, né, por exemplo, que nós estamos usando como exemplo, você precisa fazer primeiro o in vitro, ver como que reage nas células, né? E esse in vitro são células, geralmente são células humanas, né? E depois do in vitro, que são em células, nós temos o in vivo. E esse in vivo são utilizados camundongos, são utilizados coelhos, são utilizados os primatas, são utilizados cachorros, né? E depois dos ensaios in vivo, que você viu, né? Tudo, né, todas as ações benéficas, toda a toxicidade que aquele medicamento, no caso, aquele tipo de tratamento pode ter por animal, é que daí vai para em vivo, que quando será testado em seres humanos, tá? Então existe uma sequência até, né, ser levado isso para a farmácia, você conseguir comprar, ele passa por vários testes in vitro, testes em vivo, né? E testes também, tanto em vivo em animais como em vivo em seres humanos também, para daí chegar até a farmácia você poder comprar com menor, com a maior, na verdade, com a maior segurança possível, tá? Quanto, né, existe a classificação dos biotérios também quanto aos status sanitários. E aí nós temos os gnotobióticos, né, que, né, têm vida conhecida e eles são mantidos em isoladores, né? Aí nós temos os axênicos, né? E esses axênicos, eles são completamente desprovidos de qualquer patógeno, tá? Tanto internamente quanto externamente. Nós temos a flora definida, né? Que eles são obtidos geralmente a partir de animais axênicos, né? Através de contaminação proposital por conta de algum alimento, né, fornecido a esses animais, com algum patógeno específico. Ou seja, eu tenho os axânicos, que eles não têm nenhuma flora associada, ou seja, eles não têm nenhum tipo de patógeno, e eu tenho os de flora definida, que eles são geralmente os axênicos, que eles foram intencionalmente contaminados né, com algum objetivo. Nós temos também o SPF. Esse SPF
são os de microbiota não patogênica. Eles já são mantidos em barreiras rigorosas. Os FCPFs, né, que são os que têm microbiota não patogênica, eles são mantidos em barreiras rigorosas e esses animais, eles estão livres, né, de qualquer parasita ou também eles não possuem qualquer tipo de microbiota específica, tá? Então por isso que é SPF, porque eles não possuem nenhum patógeno específico, nenhuma microbiota específica. E nós temos os convencionais, que ele tem uma microbiota desconhecida, né? E o ambiente é desprovido de barreiras sanitárias rigorosas. Então, nós temos os axênicos, fora definidos, que são os gnotobióticos, tá? Que têm já vida conhecida e são mantidos em isolamento. Os axônicos não têm nenhuma fora associada e os fora definidos são intencionalmente contaminados. Geralmente eles são os axênicos contaminados intencionalmente. Nós temos o SPF, que tem microbiota não patogênica, são mantidos já em barreiras mais rigorosas, e nós temos os convencionais, que têm microbiota, algum tipo de microbiota desconhecida, e o ambiente dele é desprovido de qualquer barreira sanitária rigorosa, ao contrário dos SPFs. No caso dos estados, quanto ao status genético, nós temos os heterogênicos e nós temos os isogênicos. Os heterogênicos, eles têm 1% de genes em homozigose, são acasalamentos não consanguíneos que são feitos ao caso. Já o isogênico, 99% são genes em homozigose, né? E são obtidos após o acasalamento por 20 gerações. Eles geralmente são consanguíneos. Essas linhagens, elas são obtidas a partir de cruzamento entre irmãos, né? Por pelo menos 20 gerações consecutivas. Né? E a partir dos casais, né, que eram monogâmicos permanentes, denominadores de fundadores ou casais de fundação, né? Eles são conhecidos como casal de fundação. Então, eles são obtidos, né, durante 20 gerações. Aí, após isso, você precisa mudar, né, os animais do acasalamento. Tá? Então, durante 20 gerações, eles são acasalados de forma consanguínea, né, que são os irmãos que acasalam entre si. Então, nós temos o heterogênico e nós temos o isogênico. Quanto ao nível de biossegurança, né? A gente sabe que biossegurança serve para quê, gente? São ações que elas servem para prevenir, minimizar ou eliminar riscos, né? A gente sabe que risco é o quê, gente? A probabilidade de algo acontecer no caso de algo ruim, né? Algo não tão legal assim, tá? Em biotério, nós temos os riscos físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos e principalmente os biológicos, porque existe um risco alto de contaminação, né? E isso vai depender muito dos técnicos, né? Do manejo com esses animais e também, né, do estado de doença do animal e do agente infeccioso. Então, em biotério, um dos riscos maiores é realmente, de probabilidade maior, é o risco biológico. Na biotéria de experimentação, por exemplo, nós temos animais com padrão sanitário convencional e os SPF. Nós temos animais com padrão genético, tanto isogênico quanto heterogênico, né? Aí vai ter camundongo, rato, hamster. E eles são NB2, que é aquela classe de risco dos patógenos utilizados nas pesquisas que a gente conversou foi no segundo dia de aula que a gente falou sobre o NB2, né? Sobre a classe de risco, do que deve ter no laboratório, quais são os equipamentos de proteção individual e coletiva do NB2. Então, de riscos, né, principalmente para funcionários e usuários, nós temos os riscos físicos, né, que é temperatura, ruídos, iluminação e etc. O químico, nós temos irritantes, tóxicos, alergias, etc. Ergonômico, nós temos as lombalgias e né, quando você utiliza muito a mão, principalmente no caso você vai trabalhar com animal, você precisa trabalhar rápido
e você faz movimentos repetitivos, né? Então pode causar LE. Mecânico, se tiver queda, esbarrões ou outro, tá? Para os animais, quais são os principais riscos para os animais? Estresse, manipulação e procedimento. Vamos falar um pouquinho sobre o estresse. Os animais eles precisam estar em um ambiente que não cause estresse. Então, assim, tem que ser um ambiente mais silencioso, a iluminação tem que estar ok para eles. Por quê? O animal com estresse, ele vai poder modificar todo o seu trabalho. Então, você está trabalhando com X doença, e o estresse dele vai dar um viés no resultado do seu trabalho, né? E é isso que a gente não quer. Além disso, nós temos o quê? Nós temos animais que estão estressados, eles vão brigar. E ferimentos por briga também você não quer no seu trabalho, né? No resultado do seu trabalho. Então, evitar o estresse, né? Para que não tenha ferimentos por briga, né? E esses ferimentos por briga também pode causar contaminação por agentes patogênicos, que não é o objetivo do seu trabalho. Então, assim, quando a gente trabalha com animal, muitas pessoas, né, acham que, né, é uma polêmica muito grande fazer atividade de pesquisa com animal, mas os animais eles precisam ter um cuidado muito especial. Eles precisam ser muito cuidados por quem está trabalhando com animais, né? Então, assim, você precisa minimizar ao máximo o estresse desse animal, porque tudo que ele fizer lá pode dar um resultado, dar um viés no seu resultado. Então, tem que ser bem cuidado mesmo de iluminação, de comida, de água, tudo no horário certo, tudo, a temperatura do ambiente tem que estar, né, ok, tem que estar tudo pensado para o bem-estar do animal, tá? Principais riscos para o ambiente, no caso, é o descarte de resíduos infectantes, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, a maravalha, fezes, urina e perfurocortantes precisam ser descartados de forma correta, né, para evitar risco para o meio ambiente, né? Escape de animais também que foram geneticamente modificados, né? Existe uma legislação para isso, para você fazer, para você tem que ter um cuidado maior com organismos geneticamente modificados e também ter um cuidado com o descarte das carcaças, muitas delas que estão doentes, que estão com patógenos, tá? Substâncias químicas, né, que geralmente a gente utiliza, que são riscos químicos, né, a gente usa o éter, que né, no nosso caso ele é irritante para as mucosas e é um potencial explosivo. Nós temos o clorofórmio também, que pode causar danos hepáticos, a gente utiliza muito. O formaldeído, que ele é um irritante. O hipoclorito de sódio, que ele é irritante forte e corrosivo. Então, todos esses são substâncias químicas que a gente utiliza mais no laboratório. Esses que eu falei para vocês que são os mais utilizados em biotério, né? E que tem riscos químicos para a gente. Risco biológico, a gente já viu sobre o símbolo do risco biológico, né? A entrada em biotério, ela é somente permitida para pessoas autorizadas, e aí tem que estar escrito a natureza do perigo, o funcionário responsável pelo biotério ou pelaquela área, tá? Em caso de emergência, chamar a pessoa e o telefone da pessoa, celular e residencial. Essa é uma sinalização que ela precisa estar na porta do biotério, que ela precisa estar em todos os ambientes, todos os setores do biotério, tá, gente? Aqui nós temos um mapa de risco, tá? E o que é um mapa de risco? O que o mapa de risco ele deve conter? Ele deve conter todos os compartimentos do biotério ou do laboratório e deve conter aqueles tipos de risco que a gente conversou, químico, mecânico, biológico, físico, né? Deve ter ele e a gente sabe que cada um deles tem uma cor e que a intensidade desse risco ela está no aumento desse círculo aqui, ó. Então, se eu tenho um círculo maior, um círculo grande, eu tenho uma intensidade maior. Se eu tenho um círculo médio, eu tenho uma intensidade média. Se eu tenho um círculo pequeno, eu tenho uma intensidade de risco pequeno, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho o círculo maior verde, que ele é de risco físico. Aqui eu tenho um círculo maior vermelho, que ele é
de risco químico, né? E aqui eu tenho alguns círculos que ele tem tanto o risco químico quanto o risco mecânico e o risco físico dentro de um círculo, né? Um círculo grande. Então, eu tenho uma intensidade desses 3 tipos de risco aqui nesse local. Então, aqui eu tenho descrito certinho, né, o mapa do biotério, onde eu tenho os blocos B1, B2, C1, C2, que aqui eu tenho, né, os laboratórios, aqui eu tenho o banheiro, que é a parte administrativa. Então, é um mapa do biotério todo, onde cada setor eu tenho o meu tipo de risco e a minha intensidade também de risco em cada local desse. Então, esse mapa de risco também ele tem que estar na entrada, precisa estar em todos os lugares, mas principalmente na entrada dos biotérios. Então, você entrou no biotério, você já vai saber por onde você vai, onde você vai ficar, que tipo de risco que tem e qual que é a intensidade desse risco, tá, gente? Ele precisa ter uma rotina de desinfecção, porque é um laboratório, é um biotério e é um laboratório de nível B2, né? Nível de biossegurança B2. Então, aqui está mostrando, né, fazendo, né, rotina de desinfecção, porque precisa ser feito, né, no chão e também em todas as paredes. Aqui é a esterilização de todos os materiais. Feito. Isso aqui, gente, é uma autoclave, tá? Esse equipamento aqui é uma autoclave bem grande, que você vai colocar o material, né, os equipamentos que você vai utilizar aqui para que eles sejam esterilizados. Aqui nós temos uma cabine de fluxo de ar, né, horizontal. Temos a cabine de fluxo de ar, né, onde os animais estão alojados. Aqui nós temos estantes ventiladas, aqui esse aparelho aqui ventila as estantes, né, onde também nós temos o alojamento dos animais. Aqui nós temos unidades de isoladores, né, onde os animais eles ficam dentro aqui desse recipiente. Aqui nós temos as autoclaves, né, e tanques de passagem, né, que é barreira sanitária. Aqui é esterilização e desinfecção dos materiais, né? Aqui nós temos a cabine de biossegurança, né? Aqui nós temos a classe 2A e aqui nós temos a classe 2B. Quais são as boas práticas em biotérios? Primeiro, nós precisamos ter um treinamento, né, de todos os funcionários que trabalham lá diariamente e também de usuários que vão às vezes, tá? Pessoal qualificado em condições de, por exemplo, saúde. Então, as pessoas que trabalham com animais, elas precisam estar com a vacinação em dia e também fazer exames periódicos. Por quê, gente? Porque vai que você, né, tem algum acidente, que algum animal, tipo, morda você, ou, como já falei para vocês, de um acidente, né, de seringa que pode acontecer. Então, quem trabalha lá precisa estar vacinado contra, né, todas as vacinas possíveis, e também fazer sempre exames, né, para ver se está tudo ok, tá? Precisa ter também disciplina, né, para você trabalhar com animais, você precisa ter disciplina. Temperamento calmo, gente. Por que tem disciplina e temperamento calmo? É porque uma pessoa que fala muito, uma pessoa que grita muito, que fala muito alto, né? Que ela já, né, ela já tem um costume de chegar no lugar falando muito alto. O que que acontece, gente? No biotério, onde tem os animais, você precisa ser um ambiente o mais silencioso possível. Tem alguns testes até com animais que eles colocam músicas bem calmas, né, para os animais. Então, existe, né, às vezes tem uma música ambiente para os animais ficarem calmos. Então, uma pessoa que ela é muito eufórica, uma pessoa que grita muito, que fala muito alto, tem que repensar se ela quer trabalhar com os animais, porque você não pode, como a gente já conversou, você não pode deixar esse animal estressado, tá? Então, você precisa ter um temperamento calmo para você não deixar os animais estressados e isso
atrapalhar o resultado lá do trabalho, das experimentações, e você tem animais brigando e até morte, porque você está muito eufórico, você é muito nervoso, muito ansioso e está deixando os animais assim também, tá? Respeito com os animais. Então, assim, muitas pessoas pensam que quem trabalha com experimentação com animais não tem respeito pelos animais, e é pelo contrário. A gente sabe que esses animais eles estão doando a sua vida pelo bem da ciência. Então, você precisa ter respeito com ele. Então, assim, cuidar muito bem dele, porque não é só você chegar no biotério e sair matando todos os animais. Não é assim. Eu sei que é muito banalizado isso, mas a gente vai aprender hoje na aula que não é assim, que precisa existir um respeito, todo cuidado com os animais, de alimentação, eu falei de barulho, tem que ser o menos barulho possível, da iluminação, tudo pensando em não causar nenhum tipo de estresse para esses animais. Ter responsabilidade, ser alguém responsável e também gostar do que faz, principalmente de gostar dos animais e gostar da ciência. No caso, né, das práticas aplicadas ao NB2, né, proteção pessoal, ambiental e animal, só pode utilizar os biotérios quem tem autorização para o uso dos animais, que são os... Essa autorização ela é feita, ela é dada pelo CEUA, CEUAs, né? Que vocês devem ter ouvido falar, devem ter já estudado em bioética, acreditam, né? Que o CEUAs é o quê, gente? O CEUAs é uma comissão de ética de uso animal, né? E essa comissão de ética de uso animal, por exemplo, cada instituição de ensino, cada instituição de pesquisa tem o seu CEUA. E aí você vai levar para eles, né, um projeto escrito, por que que você vai fazer, quais são os animais, qual a quantidade de animais, você vai descrever tudo no seu projeto e daí eles vão decidir se eles vão aprovar, se eles vão autorizar ou não você utilizar esses animais, tá? Então, além da gente pensar em todo cuidado e tudo isso, existe um comitê, né? Um comitê de ética que vai estudar o seu projeto para saber sobre o projeto, né? Para saber se vai autorizar ou não você trabalhar com os animais, tá? Você precisa, além dessa autorização do seu, você precisa de uma autorização para acesso às instalações. E aí, quem vai dar essa autorização é o responsável pelo biotério também, que vai perguntar para você qual é o seu trabalho, que você já tem que ter a autorização do CEA, né? Se você vai utilizar os animais que estão nesse laboratório, se você vai comprar animais de fora, né? Tem todo um processo para você conseguir realmente a autorização para poder entrar. Geralmente, nos biotérios, você tem senha, né? Para você conseguir entrar e trabalhar lá dentro, você precisa dessa autorização. E aí também na porta precisa ter, né, como já falei, o símbolo de risco biológico com o nome de responsável e telefone para contato. Você precisa, né, sempre manter bancadas, equipamentos e a sala em ordem e limpos, tá? Durante o trabalho, as portas do laboratório devem permanecer fechadas. Entrou, limpou tudo, utilizou, né? Sempre com a porta fechada, terminou de utilizar, limpa tudo e também sai e deixa a porta fechada. E isso da porta fechada, gente, eu tenho até algo para contar para vocês que aconteceu com meu grupo de pesquisa, que a gente estava lá trabalhando, e aí, de repente, um camundongo fugiu. E aí não estavam todas as portas fechadas, né? E ele lembra lá do mapa de risco que eu mostrei para vocês, né? Geralmente os biotérios é um corredor com várias portas. E aí algumas portas